Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a perseverança daqueles que servem ao Senhor. E a perseverança é a persistência em acreditar naquilo que são valores para a nossa vida. Cada um decide para a sua vida o que é importante e o que não é importante para a sua vida. E aquele que é cristão decide que aquilo que é importante para a sua vida é exatamente obedecer os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus que a gente tem é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O problema é que, para a gente poder respeitar esses mandamentos, a gente tem que enfrentar certos desafios na nossa vida. Vamos citar um exemplo aqui no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É claro que muitos de nós às vezes somos tentados a não amar a Deus sobre todas as coisas. Aparecem coisas na nossa vida que a gente começa a gostar muito mais do que Deus, que nós passamos a colocar na frente de Deus. Exemplos que a gente conhece são relacionamentos, às vezes o dinheiro a gente coloca na frente, às vezes, como nós conhecemos muito bem, pessoas que idolatram times de futebol, que idolatram personalidades políticas, que idolatram artistas, cantores, entre tantas outras pessoas que a gente sabe que não são deuses. E a gente coloca como se fosse deuses. E quando a gente faz isso, a gente não persevera em obedecer os mandamentos de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, os profetas de Deus, eles sempre perseveravam em obedecer aquilo que Deus os convidava a viver. Então colocavam Deus sempre à frente. E quando colocavam Deus sempre à frente, obedeciam o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, a gente sabe muito bem que os discípulos viviam em comunidade e procuravam ao máximo se tratarem bem, ajudarem uns aos outros, levarem a prática do amor de Deus na vida das pessoas. Uma pergunta até simples, mas quem não gosta de ser bem tratado? E é assim que os discípulos tratavam seus irmãos, da melhor forma possível, tentando sempre colocar de forma generalizada a prática do amor, não tentando às vezes favorecer alguém, mas sim demonstrar amor igual para com todos, de forma que não causasse inveja, ciúmes ou qualquer tipo de sentimento que trouxesse no coração das pessoas o afastamento dos mandamentos de Deus. Por isso, amar ao próximo como a ti mesmo é às vezes mais difícil do que amar a Deus sobre todas as coisas, porque as pessoas são mutáveis. Deus não se transforma. Deus sempre será amor, misericórdia, sempre estará do nosso lado. Mas aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem um carinho especial, elas mudam. E quando elas mudam, o nosso sentimento também muda e a gente acaba, às vezes, tratando as pessoas mal. Exemplos que a gente pode dar, às vezes, são relacionamentos. E é principalmente os relacionamentos que são armadilhas na vida do cristão. Porque quando começam a namorar, decidem manter uma vida juntos e decidem se casar, parece mil maravilhas no início, mas quando decidem se casar e manter uma vida junto depois de anos, esse relacionamento começa a ficar desgastado e assim começam a desobedecer o segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, tratando assim o seu companheiro de forma ruim, tratando de forma rude, maltratando, fazendo coisas que desobedecem o mandamento de Deus. E assim você acaba não perseverando naquilo que Deus o convida a viver. Então, a nossa primeira leitura de hoje nos convida exatamente sempre nos sustentar firmes na nossa fé nos mandamentos de Deus. Não fugir de forma alguma de tratar o próximo da melhor forma possível e de amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa primeira leitura até cita um pequeno trecho aqui que diz exatamente isso, que diz o seguinte: somos afligidos de todos os lados. A aflição é perseguição que sofriam, mas não vencidos pela angústia.
postos entre maiores apuros, mas sem perder a esperança, ou seja, se colocavam às vezes em situações que poderiam até perder a sua vida, mas não perdiam a esperança em Deus Pai. Estavam firmes ali, mesmo sendo ameaçados, maltratados, não mudavam seus comportamentos em relação a obedecer os mandamentos de Deus. E nós, muitas vezes, quando nos sentimos ameaçados de alguma forma, nós acabamos descumprindo os mandamentos de Deus. Como citei o exemplo dos relacionamentos, é muito visto no nosso dia a dia isso. A gente promete amar, respeitar e ser fiel, mas quando a pessoa quebra um desses mandamentos do relacionamento com o outro, começa a surgir o desrespeito, as traições, começa a faltar o amor com o outro e assim acaba desmoronando o relacionamento e descumprindo os mandamentos de Deus. Por isso, é essencial, mesmo que você passe por uma tribulação terrível no seu relacionamento, que você não quebre de forma alguma as regras que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes as pessoas partem para o lado da agressão, para o lado da violência, sendo que deveriam, às vezes, simplesmente deixar aquilo de lado, se for um relacionamento, às vezes até mesmo se separar da pessoa, do que descumprir os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes é melhor manter uma vida para sempre sozinho do que viver uma vida difícil de batalhas em relação a enfrentar as vitórias dos mandamentos de Deus. Se você não consegue enfrentar um problema, às vezes é melhor você fugir dele para não quebrar os mandamentos de Deus. Às vezes parece fraqueza nossa, mas não é. É ser forte, obedecer os mandamentos de Deus, porque é o que te levará à sua salvação, é o que te levará ao reino dos céus, é o que te levará à vida eterna. E o seu parceiro, às vezes, não fará isso por você. E não é só para relacionamento, saiba disso. Serve para o trabalho, serve para a convivência entre amigos, a convivência social, para os estudos, para a escola, para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Tudo que você for praticar, não perca sua paz por causa de outra pessoa, desde que você esteja cumprindo os mandamentos de Deus. Se você cumpriu os mandamentos de Deus e correu atrás de ajudar aquele que está do seu lado ou está sofrendo por causa de alguém que está junto com você nessa batalha, respeitando os mandamentos de Deus, aí sim é compreensível, porque nós sofremos, nós temos a necessidade às vezes de ver o outro bem, mas jamais sofrer por causa de pessoas que desobedecem os mandamentos de Deus. Eu sei que não é fácil, é difícil, é uma batalha que a gente vai perder constantemente porque a gente tem os nossos apegos, mas é essencial. Se você ficar entregando a sua vida aos pecados, ficar sofrendo com pessoas que estão te conduzindo ao pecado, você irá perder a sua salvação. É melhor alcançar a sua salvação do que perder a sua vida por causa de alguém que não merece, por causa de alguém que não quer estar ao seu lado no reino dos céus. Vamos ouvir agora uma reflexão sobre o nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial de hoje nos traz o seguinte refrão: os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Ou seja, é aquela pessoa que está levando a palavra de Deus no sofrimento. E quantas vezes a gente ouve por aí as pessoas dizerem que alguém carrega um sorriso, mas por trás o coração está partido. É em relação a isso que fala o nosso Salmo responsorial de hoje. Quantas vezes as pessoas vêm nos ajudar, dá um braço amigo para a gente e essa pessoa às vezes está sofrendo, tendo problemas na sua vida. Porém, ela compreende que, apesar das torturas que ela passa na sua vida, que ela tem uma missão muito importante, que é obedecer os mandamentos de Deus e ser um imitador de Cristo. Às vezes, a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder viver a nossa salvação. Então,
Às vezes as pessoas passam por situações difíceis na sua vida, perdem pessoas que amam, perdem relacionamentos, perdem emprego, perdem às vezes bens materiais, às vezes chuvas, vendavais, terremotos, destroem tudo que ela tem, mas elas continuam com um sorriso no rosto e levando aquele amor que Deus sempre nos convida a levar aos nossos irmãos. É claro que algumas pessoas também, nós sabemos muito bem, que procuram se fazer de vítimas. E se fazer de vítima não é o caminho correto para poder alcançar o reino dos céus, para alcançar a salvação. Não é o que o nosso Salmo responsorial nos convida a viver. Quantas pessoas por aí que ficam se fazendo de pobres coitadas para poderem ser ajudadas? Então, para Deus, as pessoas, cada um tem que fazer a sua parte, buscar viver aquilo que é parte de Deus para poder alcançar o reino dos céus. Mas se fazer de pobre coitado para Deus, ficar fazendo orações dizendo que é um coitadinho, não vai resolver o seu problema, não vai fazer com que você alcance a sua salvação. Para você alcançar a sua salvação, requer de você um trabalho pessoal. Você tem que se entregar, fazer uma transformação interior de forma a não ficar sofrendo com probleminhas da vida e principalmente com problemas grandes. Muitas vezes os problemas pequenos derrubam as pessoas, mas os grandes às vezes levam elas ao desespero. Então, nós precisamos de saber dominar as situações que nós temos no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa acaba perdendo a cabeça, perdendo o controle, porque perdeu o emprego. E quando as pessoas chegam nessa situação, às vezes começa a cometer coisas que descumprem os mandamentos de Deus e não honram aquilo que o nosso Salmo responsorial nos convida, que é, apesar de estar sofrendo sem um emprego, apesar de estar sofrendo porque perdeu alguém, apesar de estar sofrendo porque foi abandonado, está levando ainda assim a palavra de Deus. Então, você, apesar de estar sofrendo, tendo seus problemas, às vezes problemas de saúde, não abra mão de ser uma pessoa boa. É isso que Cristo espera de nós. Mesmo você tendo as suas dificuldades, mesmo sendo pobre, mesmo sendo incapaz às vezes de andar, leve o amor de Deus, seja uma pessoa do bem, trate as pessoas bem, dê um bom dia, ajude se puder. É isso que o nosso Salmo responsorial vem nos convidar. Não se faça de vítima, não se faça de pobre coitado. Aquele que se faz de pobre coitado não alcançará nada daquilo que ele deseja no reino dos céus. Apenas alcançará a perdição, porque quem se faz de pobre coitado é preguiçoso, é uma vítima e não alcança nada de bom na sua vida. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos apresentar a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela estava diante de Jesus e pediu a Jesus que colocasse seus filhos uma à direita e uma à sua esquerda no reino dos céus. A gente sabe muito bem que a intenção dela como mãe foi de poder dar o melhor lugar para os seus filhos. E o amor de mãe sempre busca isso. É natural esse desejo dela de poder ajudar os filhos a ter algo melhor para a sua vida. Porém, a gente tem que compreender que quando a gente quer para o outro alguma coisa, a gente tem que saber se ele está capacitado para alcançar aquilo. Vou dar um exemplo para que você compreenda. Às vezes você é pai de um filho ou mãe de um filho e quer que seu filho seja médico. Porém, o seu filho não quer ser médico. O que ele quer para a vida dele, às vezes, é ser um músico, ser um cantor de uma banda, ser um guitarrista ou algo parecido. Se você tentar forçá-lo a ser aquilo que ele não quer, ele não será feliz, ele não terá o prazer que ele tanto gostaria de ter em fazer aquilo que ele deseja para a vida dele. Por isso que Jesus questionou aquela mulher sobre a capacidade dos seus filhos de poderem estar à sua direita ou à sua esquerda. Porque
Hoje nós sabemos muito bem que para estar à direita de Deus Pai, para estar à esquerda de Deus Pai, para estar até mesmo no reino dos céus, há condições para isso. Todo aquele que quiser ir para o paraíso, alcançar a vida eterna, tem que respeitar os mandamentos de Deus, tem que ter a fé necessária, tem que receber o Espírito Santo, entre tantos outros quesitos que nós temos que trabalhar durante toda a nossa jornada de vida. Por isso nós temos que nos preparar para alcançar o reino dos céus, ainda mais para estar à direita de Deus Pai e à esquerda de Deus Pai. Por isso, o que aquela mulher estava pedindo era nobre, porque ela queria ajudar os filhos. Porém, eles não sabíamos se eles estavam capacitados para isso. Porque você só pode estar em um lugar que o outro deseja ou que você mesmo deseja através do seu mérito. Então, se você tem vontade de ser alguma coisa nessa vida, vou dar um exemplo. Suponhamos que você quer ser um chefe de cozinha. Se você quer ser um chefe de cozinha, você tem que estudar para isso. Você tem que correr atrás, praticar, buscar aprendizado, buscar com aqueles que conhecem mais para poder te ensinar e assim alcançar a experiência necessária para poder ser um chefe de cozinha. Não é da noite para o dia que a gente poderá alcançar um cargo. A gente precisa de experiência, de prática e estudo. E para chegar no reino dos céus, não é diferente. Se você quer alcançar a salvação, você tem que se preparar para isso. Agora vem, como devo me preparar? É muito simples. Você deve primeiramente estudar. Para estudar nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. E Cristo é o nosso professor. Ele tem todas as instruções e nos fala o que devemos fazer. Sabendo o que devemos fazer, devemos praticar no nosso dia a dia. Então vou dar exemplos de práticas de coisas que Cristo nos convida a viver. Uma delas, ser caridoso, ou seja, ajudar o próximo com aquilo que sobra que você tem. Se você tem alguma coisa que está sobrando, dê a alguém que está necessitado. Outro exemplo, não julgue o próximo, como o caso da mulher que seria apedrejada. Se você está diante de alguém que você não concorda com as escolhas dele, não o julgue, porque você é tão pecador quanto ele. E assim por diante. Esses são 2 exemplos bons para que você possa começar a sua trajetória e começar a mudar a sua vida. Porque não é fácil. É um caminho difícil, um caminho tortuoso, um caminho demorado. Não é da noite para o dia que nós alcançaremos um reino dos céus, uma aproximação com aquilo que Deus nos convida a viver. E nós temos que praticar isso todos os dias. A experiência é que nos levará a nos aproximar da santificação que Cristo nos convida a viver. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós temos que seguir os seus passos. Então, o nosso evangelho de hoje vem exatamente a isso, a nos convidar a sermos imitadores de Cristo, para poder alcançar o reino dos céus, para estarmos à direita ou à esquerda de Deus Pai. Se você quer estar próximo de Deus, se quer alcançar a sua salvação, no mínimo tem que buscar conhecimento, praticar aquilo que Deus espera de você para poder alcançar a sua salvação. Fora que são atitudes simples que levam você à paz. E a paz é a melhor coisa desse mundo. Não há nada melhor do que você recostar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. É muito ruim você deitar e ter que ficar à noite com a cabeça remoendo com seus problemas. E por isso, quem serve a Deus, trilha os seus caminhos, apesar de passar por problemas e tribulações, conseguirá recostar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque tem em Deus a esperança. Mas vamos ouvir agora os comentários da nossa liturgia de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos diz: paz do Senhor esteja conosco, boa noite. Minha cidade é dividida por política. Eu creio dias melhores virão.
Amém. Aqui onde eu moro também há uma briga política terrível. A gente às vezes fica achando graça, acha na verdade uma piada o que as pessoas fazem. A gente vê o extremo da idolatria das pessoas em relação a certas figuras políticas e é vergonhoso para a gente que é cristão. Então nós como cristãos sabemos que o que é necessário é colocar alguém lá que seja direcionado à prática do amor de Deus. Se tem um homem que governe o nosso país, que ele faça da melhor forma possível imitando Jesus Cristo. Essa é a regra básica. Nós temos que compreender que todos são homens pecadores, estão sujeitos a errar e, por serem pecadores, podem nos decepcionar. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão dos pecados. A Odete Sobral nos mandou aqui: bom dia, missionário Wagner, a paz de Cristo. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Deus abençoe nosso dia e nossa vida com saúde, entendimento e sabedoria, para podermos enfrentar as dificuldades do dia a dia sem perder a fé. Abençoada por Deus seja a nossa vida. Amém. Sabe as palavras, Odete Sobral? Achei muito bonito que você disse aqui, ó. Que Deus abençoe nosso dia e nossa vida com saúde, entendimento e sabedoria. Nós precisamos muito de entendimento, porque as pessoas não têm feito reflexão sobre as coisas que acontecem. Se a gente às vezes parar para fazer uma pequena reflexão sobre as coisas cotidianas do nosso dia a dia, a gente começa a perceber que a gente comete uns pecadinhos bobos que às vezes passam despercebidos. O Antônio 22341 nos mandou shalom a todos os comentários. Amém. Shalom, a paz esteja contigo, Antônio. A paz é a melhor coisa que existe na vida dos homens. A gente poder viver tranquilamente, sem nos preocuparmos, tendo a nossa consciência limpa, principalmente isso, tendo a nossa consciência limpa dos nossos atos e das nossas ações em relação àquilo que Deus nos convida a viver, é a melhor coisa do mundo. A Fátima Ferreira nos mandou: bom dia, reze por minha vida. Saúde, reze por meu filho Vitor, para ele arrumar um trabalho e se liberte de todos os vícios dos jogos. Peço que ore por meu trabalho, pela minha saúde, casamento. Ore para Alexandre, pois ele é muito rancoroso, tem um coração muito duro. Meu filho Vitor, rebelde. Peço que reze por meu filho Vitor, para Deus libertar ele de todos os vícios. E arrume um trabalho e venha fazer faculdade ano que vem. Meu Jesus, liberta meu filho de toda rebeldia. Peço que ore para eu arrumar um trabalho. Peço também que reze para que eu perca o medo de dirigir. Fui ao exame de condução e não passei. Peço paz. Primeiramente, Fátima, hoje a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre o que você pediu hoje aqui, sobre as orações. A nossa primeira leitura nos fala sobre uma mãe pedir pelos seus filhos. E é muito bonito essa vontade, esse desejo. A mãe sempre tem esse desejo de ajudar os filhos a levá-los a um caminho melhor. Mas a gente tem que compreender que eles têm que querer isso. Se não quiserem, é um pouco complicado, porque eles são livres por Deus e nós temos que dar a eles a mesma liberdade de fazerem as suas escolhas. Às vezes ele não quer aquilo para a vida dele e a gente tem que respeitar. Às vezes o que ele quer para a vida dele é um caminho diferente. É claro que a gente tem que desejar e buscar, como você está fazendo, muito correto, que ele busque os melhores caminhos, um caminho de uma faculdade, um caminho afastado dos vícios, vivendo uma vida honrada de um homem trabalhador. E é isso que a gente tem que desejar para os nossos filhos, pedir em nossas orações isso, mas primeiramente tem que partir do coração dele querer isso. E se brotar uma pequena semente no coração dele, desejando algum tipo de coisa que você tanto pede em suas orações, vocês têm que fazer o máximo para poder
incentivá-lo, ajudá-lo, dar um empurrãozinho para ele ir para frente, para poder alcançar isso que vocês tanto desejam. Então peço a todos do canal que coloquem os filhos da Fátima em oração, que coloquem a Fátima em oração para poder conseguir tirar sua habilitação. Às vezes é bom afastar um pouquinho aí da ansiedade, procurar métodos para poder ficar menos ansiosa, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente ser avaliado, deixa as pernas bambas, a gente arruma uma tremedeira danada, mas a gente tem que persistir para poder conseguir alcançar os nossos objetivos. E que essa habilitação venha para a sua vida para a honra e glória do nosso Senhor, que você possa ajudar muitas pessoas com essa habilitação. A Milena Aparecida nos mandou amém, que assim seja, Milena. A Doreci nos mandou a paz esteja contigo também. A senhora Miriam e todos os amigos do canal. Deus nos abençoe neste novo dia e sempre. Amém, Jesus. Obrigado, Doreci, pelas felicitações à minha mãe aqui. Hoje eu vi ela e se ela assistir também, abençoa minha mãe, que a paz esteja contigo. A G Moraes também nos mandou aqui, só uma vírgula aqui, mas para quem sabe ler um pingo é letra, então ela quis mandar um recado para a gente deixa um abraço para G Moraes. A Doreci também nos mandou aqui, novo dia abençoado por Deus, missionário Wagner. Deus abençoe nossas famílias e familiares, nesse dia abençoado por Deus. Amém. Deus dai-me sabedoria e continue a andar sempre no caminho do bem. Não quero ser uma ovelha perdida. Quero continuar no caminho que meus pais me educaram. Agradeço muito aos meus pais para seguir no caminho do bem. Gratidão, meus pais, e descanso eterno para meu Pai. Deus é amor, Deus é quem me segura. Te agradeço, meu Deus, por tudo que faz por mim e minha família. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dos mandamentos da lei de Moisés é honrar pai e mãe. Então a gente tem que ter sempre esse amor pelos nossos pais e esse respeito como você tem, Doreci. Parabéns para você. No mais, espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.